Neste vídeo, vou falar um pouco sobre jogos em rede, algo tão comum hoje em dia, né? Vou falar um pouco sobre a evolução disso e onde nós estamos nesse momento, né? Pensando sempre no contexto da área de redes de computadores. Então, um pouco sobre a evolução dos jogos em rede, né? A ideia dos jogos jogar em rede é ter interatividade entre, no mínimo, dois jogadores, né? Então, temos assim, na evolução desses jogos à distância e com múltiplos jogadores, xadrez por correspondência, então com uso de cartas, o uso de mainframes, então ainda numa console com jogadores interagindo por via de terminais, né? São os casos da evolução dos mainframes, então só tinha um computador isolado, as pessoas podiam jogar intercalando no próprio computador, não dá para chamar isso de rede, mas em terminais já começou a ficar interessante, porque tu tinha um usuário que ficava remoto, né? Distante um do outro. Depois, PCs conectados por porta serial e paralela, por mais que não seja uma rede propriamente dita, mas aqui envolve protocolos, envolve conexões de computadores. Então estamos chegando próximos aí de o que acontece hoje em dia. Depois, PCs conectados por modem, e aí se usava os recursos, né, das BBS, que na verdade seriam os primórdios aí dos provedores de acesso. Então fazia ligação por via telefônica para um provedor, e esse provedor de acesso tinha alguns jogos que podiam ser compartilhados entre múltiplos jogadores. Ainda muito simples, né? Mas de qualquer forma, conceitualmente está dentro, né, do que seria um jogo em rede. Depois, PCs em rede local, principalmente com o padrão de redes Ethernet. E aqui entram, por exemplo, as LAN houses, né? Aqui no Brasil ainda são bastante populares, não para jogos, mas mais para acesso à internet. Mas foi muito usados, né? Para jogos em rede. Depois, PCs ligados à internet, mesmo com linha de escada, mas depois com acesso banda larga. Então, as pessoas em casa podendo compartilhar os jogos, né, com outras pelo mundo afora. Navegadores web. Então, eu trouxe um exemplo aqui desse jogo Powerline, que é aquele jogo da cobrinha, só que, né, numa escala gigantesca aqui que dá para jogar múltiplos jogadores. E as plataformas de videogame, né? E aí, claro, começou lá nos primórdios com Sega Dreamcast, tinha algumas tentativas, né, da Nintendo, mas hoje em dia comum, né? Não dá nem para se pensar num videogame que não tem acesso a uma plataforma de compartilhamento de jogos, né, dos jogos em rede. Muito bem. Então aqui tem um exemplo de um formulário para jogar xadrez por correspondência. Então as pessoas faziam as suas jogadas por correspondência. Isso aqui era um formulário que se enviava pelo correio. Incrivelmente existe até hoje isso, certo? Bom, é uma forma de jogar, né? Por quê? Porque é um tabuleiro que os dois lados conhecem, existe um protocolo para o jogo, então é possível, né? Mas imagina o tempo para terminar um jogo desse. Deve ter cara jogando há 20 anos isso, né? Bom, as consoles dos mainframes, aqui tem o jogo Space War, um dos primeiros videogames considerados aí, ainda não em rede, né? Mas local. As primeiras tentativas aí, a partir de uso de terminais, poder se jogar. Aqui tem o exemplo do Game Boy, usando uma conexão para múltiplos jogadores com um cabo, né? Ainda uma distância curta. Um exemplo de acesso a uma BBS. Então, por linha de escada, se acessava um ambiente texto como esse aqui, né? Os jogos normalmente eram por meio de texto, então por troca de mensagens. Aí os jogos, obviamente, limitados, né? As LAN houses, então, isso aqui foi algo muito popular, popularizou demais a questão dos jogos. Aqui, a época, principalmente, de jogos como Doom, como Quake,
e todas essas variações de jogos de primeira pessoa, né, de tiros. Então as pessoas ou levavam seus computadores para algum ambiente, montavam essa estrutura toda de rede aqui, ou existiam, né, estruturas montadas e as pessoas pagavam por hora para jogar, algo do tipo. E aqui o exemplo que eu tinha comentado há pouco, desse jogo da cobrinha aí, que é o Powerline, que havia navegador. Então vejo aqui tem múltiplos jogadores aí jogando simultaneamente num cenário aqui, num ambiente comum. Isso envolve protocolos, envolve, né, o consumo da rede, as condições da rede e por aí vai. Bom, eu fiz uma breve classificação dos tipos de jogos aqui. Então, vou ter 3 categorias básicas: jogos em rede local, jogos pela internet e jogos híbridos, que podem ser em rede local e compartilhados também com internet. Então esses caras, eles têm particularidades. Então, por exemplo, uma rede local, eu vou ter provavelmente muito menos problema de latência, de atraso. Isso aqui não é considerável, né? O atraso, o lagging, numa rede local, isso aqui é tranquilo. Na internet é um problema. Largura de banda numa rede local é muito maior. Ela é garantida, basicamente. E na internet, não. Então isso envolve como são construídos os jogos. Então, aqueles jogos que começaram a disseminar esses jogos que são em rede com múltiplos jogadores, a preocupação deles era uso em rede local. Não como hoje na internet, que mudou completamente isso também, né? São jogos que possuem milhões de jogadores, né? É uma outra estrutura. Atualmente o TCP/IP é a base dos jogos. São os protocolos comuns, né, usados na internet básica. Não, nem sempre foi assim, né? Deixa eu comentar sobre isso. Bom, densidade de jogadores, né? Então, assim, desde o mínimo, que seriam 2 jogadores, até múltiplos jogadores. Eu coloquei aqui até 30, mas poderia ser até 50, até 200. Mas depois a gente passa para uma outra categoria, que é o número de jogadores massivo, massive players. Aí tu tem milhares, milhões de jogadores, né? Uma estrutura completamente diferente desses casos aqui. Então esses recursos, né, usados em rede, imaginem, para jogar 2 jogadores aqui, isso aqui é o mínimo, mínimo mesmo de qualquer coisa que possa imaginar, de largura de banda, né? Perdas são consideradas, claro, perdas e atraso sempre vai prejudicar um jogo desses. Mas quando eu tenho milhões, milhares de jogadores, eu tenho que ter uma infraestrutura gigante para isso, né? Então se pega um caso, por exemplo, como Fortnite, chega a ter 200 milhões de jogadores simultâneos. O cara tem que ter uma estrutura gigante para dar esse suporte. O caso do Fortnite utiliza serviços da nuvem, da Amazon, AWS. Tem aqui uma apresentação bem interessante, né, da própria Amazon aqui, é um evento da Amazon, com a Epic Games falando sobre qual é a infra utilizada. Eu peguei aqui uma captura da tela para mostrar a dimensão disso, né? Então esses caras têm, por exemplo, aqui 79 bilhões de eventos por dia. 125 milhões de eventos, o que eles chamam de eventos? Qualquer interação com o usuário, né? 61 GB por minuto de dados. 35 petabytes de data warehouse, ou seja, a base de dados, né? A concentração de dados desses caras. Então eles têm mais de 4 mil instâncias EC2, são máquinas virtuais, né? Os caras têm mais de 4 mil para gerenciar um jogo. Ok? Claro que é um jogo gigante, né? Mas a estrutura disso aqui é absurda. Então,
Foi-se o tempo do amadorismo, né? Não existe isso. Ah, o cara estava numa garagem, criou um jogo e ficou milionário. Não existe mais isso, né? Não tem como fazer isso hoje sem uma infraestrutura, sem uma equipe, tem, né, uma, digamos assim, um suporte gigante para isso funcionar. Então, as arquiteturas para 2 jogadores. Normalmente, o que vai acontecer? Né? Um jogo para 2 jogadores. Um dos clientes, né, dos jogos, vai ser o servidor. Por quê? Porque um conecta no outro e está pronto. Não precisa mais que isso. Para 30 jogadores, tu não consegue fazer esse tipo de coisa aqui. Tu vai ter que ter um servidor dedicado. Ou seja, tu vai ter que ter um aplicativo, uma ferramenta que gerencia os jogadores. Claro que podem ter múltiplas salas para sessões de jogos separadas. Aí é como vai ser configurado. Mas então tem o papel de uma entidade que gerencia isso. Para jogos massivos, como tem no caso do Fortnite, uma infraestrutura de cluster em nuvem, né? É algo muito maior, muito mais complexo, né? Em relação a essa arquitetura, também existem servidores de jogos chamados públicos e privados. Então, o que seriam esses jogos, servidores de jogos públicos? São administrados normalmente pelo desenvolvedor do jogo. Por que fazem isso? Porque normalmente aqui envolve questões de segurança, mas normalmente questões de compras, de controle do jogo, de ranqueamento e por aí vai. Os privados, tu pode instalar, por exemplo, na tua casa e disponibilizar esse jogo para teus amigos jogarem, sem problema. Então, essa é a ideia, né? Alguns permitem que seja feito dessa forma. Então, aqui tem um exemplo de um jogo Counter-Strike 2D, certo? Um jogo simplificado aí. Então, número de jogadores 12 máximo. Se vai se usar o tipo de rede internet ou vai se usar uma rede local. Isso aqui muda a forma como são gerenciados os usuários. Use o protocolo UDP, porta 27015. Aí bota um nome no servidor aqui, abre essa porta no modem e disponibiliza esse cara, por exemplo. Interessante isso aqui, ó. Essa empresa Valve é que desenvolve esse Counter-Strike. Veja que tem esse anti-cheat. Esse anti-cheat aqui, o objetivo é evitar fraudes, alterações no protocolo. Então, interceptar pacotes, alterar, por exemplo, a quantidade de vidas do jogador, quantidade de pontos, quantidade de munição e por aí vai. Normalmente se usa criptografia para isso, para evitar que se faça essas alterações. Aqui tem outro jogo, que é o Soldat, com a quantidade de servidores, né? Então, esses servidores aqui, não existe uma empresa do Soldat. Os caras desenvolveram o jogo, disponibilizaram um servidor e as pessoas podem até cobrar, né? Na verdade, podem até cobrar para usarem os servidores aqui. Isso aí é um modelo de negócio também. Aqui, por exemplo, tem a latência. Ó. Então, quanto maior a latência aqui, por exemplo, 172, isso em relação a quem está indo jogar, né? No meu caso, eu aqui verificando a latência, o atraso que eu tenho para cada um desses caras. Então, a tendência é tu usar servidores que estão próximos, falando na rede lógica, né? Próximos, porque tu vais ter um atraso menor. O que envolve o atraso, basicamente, né? Imagine que vocês coloquem, imagine aqui ó, um cursor, certo? Um cursor de um jogo, tu movimenta um personagem aqui. Digamos que tu apertes aqui para a direita. No cenário do jogo, certo? Vamos botar que teu personagem está aqui, ó. Aí tem outros personagens, né? Tem outros jogadores aqui. Quando tu faz apertar para a direita localmente aqui, é no teu teclado. Isso aí imediatamente haverá resposta. Quando esse jogador aqui vai se mexer, depende do atraso que tem na rede. Então, olha só. Coloquei para a direita aqui. Ele deveria se mexer instantaneamente. Mas já que eu tenho um atraso muito grande aqui, o que vai acontecer?
Eu aperto para a direita aqui. Na minha tela, o jogador se mexe um pouco, mas aqui, ó, ele não se mexeu ainda. Esse outro jogador aqui que está jogando, tu vai estar parado para ele aqui. Tu não mexeu para a direita, ele vai estar parado aqui. Aí ele tem, sei lá, uma arma aqui qualquer, deu, já te matou. Mas não é só por isso. Isso aqui tudo, esse cenário todo é sincronizado entre todos os jogadores. Se tem um cara que está com um atraso muito grande aqui, tu tem que, na verdade, excluir esse jogador para não tornar o jogo para os outros aqui. Não é câmera lenta, certo? Mas vai ter falhas nos movimentos. Então é por isso que a importância da latência aqui, certo? Pense que tu está interagindo localmente, não tem problema nenhum. Tu tem um joystick aqui, ok? Bota para a direita, vai responder na hora aqui. Mas isso tem que ser informado para o servidor. Tem que ser retornado para ti para confirmar isso. E aí tu vai tornar o jogo todo travado. E para os restantes jogadores dessa sessão aqui, desse cenário também. Ok? Bom, os protocolos normalmente são proprietários. O que quer dizer isso? São protocolos desenvolvidos para um jogo específico. É raro acontecer de usar um protocolo já existente, certo? Eu estou falando aqui de protocolos, que fique claro, protocolos da camada de aplicação, ok? TCP/IP continua tranquilinho lá sendo usado. Aqui é camada de aplicação. Então, por que isso? Porque cada jogo possui particularidades, né? Não tenho como fazer um jogo de tiro, um jogo da velha e aproveitar o protocolo, certo? Até porque tem interesses comerciais também nisso, né? A base é o TCP/IP. O protocolo mais usado é o UDP, mais que o TCP, certo? Jogos mais antigos usavam, os primeiros lá das LAN houses, usavam o IPX-SPX da Novell Network, que era, digamos, a tecnologia mais comum, mais popular da época do início das LAN houses. Os jogos tinham suporte para isso. Para vocês terem uma ideia, no Windows XP não tem mais suporte ao IPX-SPX, certo? E a Novell Network também foi uma empresa aí que meio que se perdeu no meio do caminho, certo? Em cenários massivos, utilizam criptografia e análise de cheating, né? Para evitar essas fraudes, como tinha o caso ali anterior que eu mostrei sobre o Counter-Strike 2D. A forma mais comum, né, de transmissão, quando está se usando a internet, é o unicast. Ou seja, o cliente envia de forma pareada, né, para o servidor e o servidor responde para ele. No caso de redes locais, pode ter uso de broadcast e multicast para jogos. Nem que seja apenas para a descoberta de servidores. Mas broadcast e multicast não funcionam na internet, certo? Pelo menos multicast para funcionar aqui teria que fazer uma configuração entre todos os roteadores nas duas pontas. Então não rola, certo? Mas em redes locais isso é possível e é comum, certo? Aqui trago as portas que são usadas por algumas plataformas de videogame. Então Nintendo Wii, as portas 443 e 3074 TCP, 3074 e 3075 UDP, PlayStation 3, PlayStation 4, Xbox One, certo? Então veja que essas portas aqui normalmente são usadas para os jogos. Essas portas aqui são usadas normalmente para autenticação, para chat, para uso, por exemplo, de alguma estatística. E aqui são as portas realmente de jogos. Então elas são UDP, né? Grande parte delas. Bom, características do tráfego de rede. Então são características de tráfego comuns, não tem nada de especial, certo? O que tem assim de característica
mais próximo de uma particularidade são pacotes pequenos, uma quantidade grande por segundo. A vazão é baixa, certo? A vazão é baixa, então largura de banda. Quanto é que consome, por exemplo, um jogo tipo Fortnite? Se eu estiver jogando no meu videogame, muito menos do que 500k bits por segundo. Olha o que eu estou dizendo aqui, 500k bits por segundo. Chega a picos, talvez, de 2 mega. 2 mega. Hoje, 2022, isso aqui é muito pouco, certo? Um jogo numa rede local, eu vou mostrar para vocês logo em seguida, chega a 13k. Isso cliente, olha bem, isso é muito importante, certo? Se tu tem um servidor, aí é outra história. Por quê? Porque tu vai ter que fazer, num caso de um servidor, se cada cliente, né, cada jogador consome 13k e tu tens 10 jogadores, tu tem que multiplicar 10 vezes 13. Ou, no caso do Fortnite, por exemplo, multiplicar 1 milhão vezes 500k. Ok? Então, atenção nisso. O detalhe é a questão da sensibilidade aqui a atraso, principalmente. A variação do atraso e perdas de pacotes, né? Isso aqui vai causar, com certeza, problemas no uso de um jogo, né? Na interação. Qualquer serviço de interação vai causar problemas. O formato binário dos dados, né? Raramente os protocolos são texto. O que quer dizer isso? Ah, vou pegar uma captura de um jogo, vou botar no Wireshark, vou abrir, vou ver o texto ali, as mensagens. Normalmente são binárias. Por quê? Para consumir menos banda. O objetivo aqui, ó, é que mantenha-se a vazão baixa. Vou ter menos dados por pacote. Do lado servidor, como eu já comentado, existe um grande volume de pacotes por segundo e um alto consumo de largura de banda. Depende, obviamente, da quantidade de jogadores simultâneos. Então veja a estrutura que tem um Fortnite, um Roblox, um World of Warcraft, um absurdo, né? Bom, vou passar alguns exemplos de jogos aqui. Jogos que são fáceis de colocar em rede local e analisar o comportamento. Essa é que é a ideia aqui, né? De dar essas dicas. Então, por exemplo, um jogo da velha. Eu deixei disponível aqui, vou deixar depois nos comentários do vídeo. É um jogo bem simples para 2 jogadores, né? Usa o protocolo TCP. Porta 2000 por padrão, mas isso aqui pode ser alterado. 2 jogadores, então, na interface define um lado como servidor, outro lado como cliente. Se tiver que jogar pela internet, tem que abrir uma porta, né? Tem que liberar uma porta, forma pública aí do lado do servidor, para poder conectar. Então a ideia é isso aqui, né? Isso aqui é a interface dele. Um lado aqui vai ser configurado como cliente e outro como servidor. Então esse cara aqui, ó, está como servidor na porta 2000 e esse outro cara aqui conectou nesse IP, que é o localhost, mas poderia ser qualquer outro IP, na porta 2000. Ok? Então é assim que vai funcionar. O jogo é bem simples. É um jogo da velha, só vai ter 2 jogadores. Não conheço nenhum jogo da velha que tenha múltiplos jogadores. Não tem muita lógica, né? Porque a regra do jogo é dessa forma. Outro caso, VI Tetris. Então esse cara está disponível de forma gratuita, né? Esses jogos são gratuitos. Nesses links aqui. Use o protocolo TCP. Porta 34034. 2 jogadores. Mesma coisa. Um dos lados atua como servidor. Então um lado vai escutar numa porta. Essa porta aqui pode ser essa aqui por padrão ou outra qualquer. E o outro lado vai conectar no IP. 2 pontos a porta.
Então esse cara aqui vai ser o cliente e esse outro cara aqui vai ser o server. E aí a gente tem assim, né? Mesmo caso, jogar na internet, tem que abrir essa porta aqui para e anunciar, né, o IP para acesso. Então ele é um jogo Tetris de 2 jogadores. Esse cara é legal porque ele funciona em Linux, funciona em Windows. Tu tens então essa competição aqui com 2 jogadores. Aqui eu trouxe umas estatísticas de um jogo, certo? De uma sessão de um jogo desse. Então levou aqui 191 segundos, foram 9.909 pacotes, quantidade de pacotes por segundo, 51. É um jogo que tem muita interatividade? Não, né? Se você conhece Tetris, vai cair aqui um bloco, esse bloco vai caindo aqui devagarinho, vai sendo encaixado, tem uma estatística se fechou uma linha ou não. Então não tem grande interação, né? O tamanho dos pacotes, ó, 45 em média. A transferência de bytes nesse jogo aqui chegou a 400 mil bytes, 440 mil bytes. Bits por segundo, olha, 18K. Então, olha só, se eu quiser jogar em rede esse cara aqui, eu vou ter um consumo de banda de 18K bits por segundo. K, certo? Bits por segundo. Se eu tiver um atraso gigante aqui, vai me prejudicar esse jogo? Muito pouco, né? Porque eu não tenho muita interação. O atraso aqui não é um grande problema, certo? O atraso não é um grande problema nesse jogo aqui. Muito bem, vamos lá. Esse outro jogo, Armageddon Advanced, disponível nesse link aqui, também um jogo voltado para jogar em rede local, na verdade, né? Mas pode ser também usado em servidores externos, não tem problema. Protocolo DP, usa a porta padrão 4534. O número de jogadores vai depender da configuração do servidor, então a gente já passa para um jogo que permite até 16 jogadores numa mesma sessão. Existe um servidor dedicado disponível que pode ser instalado, rodado em rede local ou internet. Então esse cara aqui é um jogo muito, muito legal mesmo, bem divertido. Possui no servidor configurações como essas aqui, né? Estabelecer um número máximo de clientes, o máximo de clientes que podem ter o mesmo IP, o máximo de clientes, né? Isso aí é a questão hard e soft. Se tiver mais de 8, não vai deixar entrar. Então tem um monte de regrinhas aí, né, para esses servidores. Aqui a interface de escolha do jogo pode ser feito online, multiplayer, em rede local, multiplayer. O que muda aqui, na verdade, é a forma como ele descobre os servidores, né? Então ele usa multicast para descobrir servidores na rede local. Então tem uma interação diferente aí dos protocolos. Aqui tem servidores espalhados aí, disponíveis para acesso, que não tinha ninguém usando, zero. Aqui tem a latência, né? Então aquela importância de ter qual é o atraso desde quem quer jogar até o servidor, certo? E aí tem valores aqui que vão ser excessivos, né? Vão causar problemas. E esse é o jogo. É quase como se fosse um jogo da cobrinha, certo? Quem conhece aquele filme Tron, antigo aí, que tem umas motos que correm num cenário, é isso aqui. Então o objetivo é... Tem várias formas de jogar, né? Mas tu cercar teu adversário aqui e fazer isso. Então você imagina um cenário desses aqui com 16 jogadores, né? Então, uma maluquice aqui, mas é bem interessante, né? Analisar o protocolo usado desse cara. Muito bem. T-Worlds é um jogo que envolve um cenário de combate, vamos dizer assim, também voltado para a rede local. Usa o protocolo DP, porta 8303 como padrão.
É um mapa, né? Então tem aqui uma sugestão de 12 jogadores por mapa, mas podem ter mais. Isso pode ser alterado, sem problema. Né? Se tu é dono do servidor, tu pode alterar isso. Em rede local, internet. Então, podes usar o servidor e tu poderes ter o controle disso, né? Então, o cenário é esse aqui. São esses personagens aqui. Tem algumas armas, etc. O objetivo é... Pode escolher, né? Tem jogar em equipe, jogar individualmente. Bom, então percebam. Quanto mais desses jogadores aqui, ó, estiverem no cenário, então imagine que eu tenha mais desses caras aqui. Eu vou ter maior quantidade de bits por segundo. Por quê? Imagine que eu seja esse jogador aqui. Eu envio, certo? Eu envio informações para o servidor e eu recebo informações do servidor sobre todos os jogadores que estão aqui e condições do cenário também. Então, quando eu tenho múltiplos jogadores, a tendência é aumentar a quantidade de bits por segundo. Tanto por lado do servidor, que vai ter que receber informações de todos esses caras aqui, né? Todos eles estão aqui, vão ter que enviar para o servidor. Então, vou botar o servidor aqui, ó. O servidor vai receber informações de todos esses caras e, em contrapartida, ele vai ter que fazer algum processamento e repassar isso para os jogadores constantemente. Seja o placar, seja munição de cada jogador, bom, é isso que vai acontecer, certo? Muito bem. Então aqui eu fiz o seguinte, uma captura desse T-Worlds, esse cara aqui é o servidor, ó. Olha a quantidade de pacotes do servidor, 238 mil bytes, 22 mega. 130 mil pacotes enviados, 108 mil recebidos. O que são esses pacotes aqui, ó? São esses caras informando e recebendo informações vindas do servidor. Aqui tem a maior concentração de bytes, né, e taxa de vazão. Aqui é um jogador, ó. Esse 254 é um jogador. Então percebam que ele tem muito menos pacotes enviados, né? 11 mil e recebidos 13 mil. Isso, ó, todos esses caras são jogadores aqui, ó. Veja que eles são meio parecidos, né? Claro que depende da interação do cara, se ele se, né, deu mais tiros, se mexeu mais e etc. Mas é isso aqui. Aqui fica bem claro qual é a condição do servidor do cliente. Aqui tem estatísticas só do servidor, só desse cara aqui. Então eu percebo que a largura de banda usada pelo servidor foi cerca de 240k bits por segundo. Quantidade de pacotes por segundo, ó, 323. Tá aí um jogador desses aí, desse cenário. Tá aqui, ó. Esse cara teve pacotes por segundo, 18. Em média, né? Quantidade de bits por segundo. A vazão 13k. Por que deu 238 aqui? Porque tinham aqui, se eu não me engano, 12 ou 13 jogadores. E aí vai multiplicar aqui. Então essa é a ideia aí. Por que o servidor vai consumir mais? Agora imagine um Fortnite da vida aí, ok? Bom, outro jogo legal, interessante aqui para usar em rede local é o Odamex. Então esse cara, ele é um clone do Doom, das antigas lá. Ele é aberto, certo? Ele é código-fonte aberto. Protocolo DP, porta 10.666. Número de jogadores vai depender da configuração do servidor. Uso em rede local internet. Tem servidor dedicado local. Então, para rodar o servidor que já vem na instalação desse cara aqui,
Basta rodar a configuração, alterar os valores que tem na configuração, né? E fazer a customização que quiser. Aqui tem os exemplos dos servidores. Nesse caso são mapas, né? Então tem qual mapa que está disponível aqui, tem mais essa também. O endereço. Veja que aqui são portas que não são a padrão, né? Que é 10.666. Esses caras aqui provavelmente estão abrindo portas, né? Para jogar. Aqui é o cliente do jogo para escolher o servidor. Então tem o tipo de jogo, inclusive, aqui também, né? Então são configurações feitas no servidor. Aqui é latência. Então, por exemplo, esse servidor aqui tem 280 milissegundos de latência. Vai ser um horror, o jogo vai ser uma carroça. Então esse cara aqui não tem condições. 150 talvez seja o limite, certo? Se tu botar numa rede local, olha só, se tu botar numa rede local esse cara aqui, qual vai ser a latência? A latência vai ser 1 milissegundo. Por que os caras jogavam em lan house, não jogavam em casa com uma linha dedicada ou uma linha de escada, né? Ou uma DSL das antigas que era muito ruim? Porque na lan house tu tinha um atraso de 1 milissegundo. Tu estava limitado ao número de jogadores que podiam jogar ali, obviamente, né? Mas veja o número de jogadores aqui é 50, 32, 16. Isso aqui cabe numa sala. Agora, se eu tivesse 5.000 jogadores aqui numa lan house, não ia dar, né? Então, esse é o motivo porque hoje o cara não vai jogar um Fortnite numa lan house. Até pode. Mas tu não tá jogando com um jogador que está contigo ali do teu lado. Tá jogando com um cara em qualquer lugar do mundo. Então aqui é o ambiente do jogo, né? Quem conhece o Doom aí, um jogo de primeira pessoa de tiro aqui. Também um jogo interessante, né? De fazer experiência em rede local. Botar para rodar esse cara aqui, capturar com o Irish Shark, fazer algumas experiências, realmente vale muito a pena. Outro jogo similar a esse cara aí, Soldat. Esse jogo aqui é realmente muito legal. Recomendo para quem não conhece aí. Utiliza o protocolo DP. Usa a porta 23073 como padrão. O número de jogadores depende da configuração do servidor, né? Então tem... Claro, tu tem um limite de jogabilidade, vamos dizer assim. Vai botar 400 jogadores ali num cenário, ninguém vai se entender, né? Não vai ter nem sentido jogar. Então por isso que tem esses limites também. E outro tem a questão do processamento do servidor, do consumo de largura de banda. Então essas coisas têm que estar, na verdade, contabilizadas para limitar o número de jogadores, né? Então esse jogo aqui, da mesma forma que os demais, possui servidores espalhados pelo mundo inteiro, né? Esses modos aqui, Capture the Flag, né? Tem uns que são de mata todo mundo e por aí vai. O mapa aqui, o número de jogadores, quantos estão jogando no momento. Então são informações aqui importantes, a versão também, né? Tem isso, né? Tem versão do jogo que não vai funcionar. Se precisa de uma senha para acessar, então tu pode controlar teu servidor dessa forma. Bom, aí são controles aí configuráveis. E esse é o jogo. Então é um cenário aqui de tipo aquele Two Worlds ali, só que é com armas, né? Tiroteio. Então é um negócio bem interessante, realmente, né? Como eu falei, isso aqui é um jogo que eu tenho certeza aí quem não conhece, gosta de jogar, vai achar interessante. Essa outra estrutura aqui, chamada Caileira, é um pouquinho diferente, não é um jogo. Esse cara aqui, ele é, vamos botar assim, ele é botar assim, um ambiente. Então, um ambiente, uma biblioteca, acho que uma biblioteca ficaria melhor, que permite colocar jogos em rede que não são originalmente em rede. Tipo, eu queria pegar um jogo do Atari e botar em rede. Pô, jogo do Atari 2600, videogame de 1980, 79, obviamente não tinha rede nenhuma. Mas existem os emuladores, né? Que tu consegue jogar esses jogos antigos. Arcades, né? Jogos de fliperama. Obviamente não tinha rede nisso, né? Mas tu consegue
usando esses emuladores, botar esses caras para jogar em rede. Ele funciona em cliente e servidor, usa o UDP ou TCP, isso é configurável, portas também são variáveis. Infelizmente é um projeto abandonado, ainda tem emuladores com suporte a coisas parecidas com isso, né? Tem uma alternativa aqui, Fightcade. Então esses caras eram usados para, por exemplo, jogar Street Fighter em rede. Né? Street Fighter é um jogo de fliperama. Tu quer jogar com outro jogador, tem que chegar lá fisicamente e jogar. Não, eu quero jogar em casa. Com outro cara lá na China. Beleza. Foi criado então esses ambientes para fazer isso. Então eles funcionam assim, ó. Ou funcionavam, né? Tu tem qual jogo, qual é a versão do emulador, quantidade de jogadores. Aqui da mesma forma tem a latência. Então tu pode participar de um jogo ou criar, vamos dizer assim, um servidor para jogar. Então é muito interessante isso aqui, porque imagine, tu jogar um jogo de 1980 e poucos em rede, atualmente, né? O que faz basicamente esse Skylayer aqui? O que ele faz? Como é que tu joga? Tu vai interagir, por exemplo, vamos botar assim um jogo bem simples. Tu só tem 4 posições aqui e um botão, certo? Para jogar. É só isso. O jogo é só isso. O que eles fizeram? Quando tu coloca, por exemplo, esquerda aqui, tu vais ver esse movimento na tua tela. Mas eles capturam esse movimento aqui da esquerda, usam um pacote e enviam para um jogador remoto. E isso aqui, essa esquerda, é replicado como se fosse um segundo jogador. Claro, isso aqui é um jogo, né? De 2 jogadores. Um jogador é local e o outro vai ser enviado as informações remotas. É mais ou menos isso. Então, como se fosse um mapeamento, né? Da interação local para o remoto. Dos dois lados, obviamente, né? Então, tu consegue enxergar a movimentação dos jogadores. Sem alterar nada, né? Não foi alterado o jogo continua sendo o mesmo. O que os caras fizeram foi botar uma camada, vamos dizer assim, para fazer essa interação. E aqui tem outros, né? Exemplos aqui de jogos. Normalmente eram jogos de luta, né? Pancadaria aí. Eram assim. Muito bem. Aí chegamos num jogo atual, né? Só pra gente não falar só de coisas antigas. Não que alguns jogos aí não estejam ainda sendo desenvolvidos. Mas uma forma diferente, né? Dos jogos, como o Roblox, por exemplo. Então tu tem 50 milhões de usuários mensais. É um outro patamar, é um outro nível, né? É uma outra abordagem de como gerenciar isso. Tu tens que ter protocolos específicos, infraestrutura específica e por aí vai. Mas não só isso, né? Tu tem modelos de pagamento. Esse modelo de pagamento aqui é algo relativamente novo, porque é a forma como os desenvolvedores faturam. Como é que era esse modelo anteriormente? Compra o jogo. Compra o jogo, deu, paga uma vez. Claro que ainda tem jogos hoje que tu paga e ainda paga esses serviços, né? Esses micropagamentos aí. Essas moedas que são criadas, né? Isso aqui vale dinheiro na prática. É um protocolo criptografado, infraestrutura em nuvem, tem servidores proprietários. Existe possibilidade de criar um servidor privado para até 50 jogadores, mas isso aqui, até onde eu li, é pago também. Né? Se quiser criar um servidor teu, é possível, mas tudo é dinheiro, certo? Então vejam, de um divertimento básico da evolução para se jogar em rede, para poder se divertir com um colega que está distante, isso aqui é um tremendo negócio. Né? É divertido ainda? É divertido, mas o foco é esse aqui, ó. Ok?
Claro que tu tem hoje uma tecnologia, né? Uma empresa gigante por trás desses jogos, né? Então foi-se o tempo do amadorismo aí, com certeza. Isso é algo bilionário, né? Mas em relação à rede, tem toda uma particularidade para garantir que esses jogos massivos funcionem. Desde o protocolo até a estrutura de criptografia, de servidores espalhados pelo mundo inteiro, né? Então, isso aí tudo torna esses jogos possíveis. Coisas que só podem acontecer nesse momento mesmo, né? Por questões tecnológicas. Então, por exemplo, em relação a portas, né? Roblox no Xbox One usa porta TCP 3074, mas o jogo usa aqui, ó. Porta 374, T544, 4500. No PC, usa portas UDP nessa faixa aqui. Então veja que a concentração desses jogos mesmo atuais são em cima de UDP. Por quê? Porque tu tens menos overhead de cabeçalhos. Tu não precisa criar uma conexão com o servidor. Isso tudo representa menos consumo de recursos do lado servidor. E nós estamos tratando de milhões aqui de usuários. Então, isso aqui são da documentação do próprio Roblox, né? Então aqui diz para abrir essas portas aqui para poder conectar nos servidores que fornecem o jogo. Então tem, olha a faixa de portas aí, né? Negócio meio maluco, mas beleza. Bom, pessoal, então assim, a ideia era dar um panorama geral desses jogos em rede, um pouco da evolução, né? De alguns jogos que vocês podem fazer experiências, né? Colocar em rede local, jogar na sua casa, certo? Então, primeira coisa que a gente tem que guardar é assim, o uso de rede para jogos aconteceu de forma transparente. Por quê? Porque já existiam, né, jogos com múltiplos jogadores simultâneos. Já começou no início. O primeiro jogo, Pong, já era para jogar dois. Aquele, né, que das barrinhas, bate uma bolinha, eles são dois jogadores. Mas com a evolução dessas tecnologias, os jogos também evoluíram, né? Então evoluiu a rede e começou a possibilitar que os jogos pudessem ser remotos com interação, quase que transparente em relação a usar ele local, né? Ter dois jogadores presenciais. Não preciso disso aí. E aí os jogos por linha de escada, em rede local, internet, os videogames, smartphones, bom, isso começou a ficar algo comum. Claro que é para jogos que são de uso massivo, tem que ter uma infraestrutura que é bastante complexa para manter. Certo? Então, isso é a parte que hoje estamos nesse patamar, certo? O Pong aqui, então, vejam, é um jogo para dois jogadores, ó. Um player aqui, dois players aqui. Como é que eu jogo em rede esse cara? Bom, eu tenho que ter um protocolo aqui para mim ver a posição desse jogador, a posição desse jogador, a posição da bolinha, o placar. E eu tenho que trocar essas informações entre eles. Quando não é em rede, como é que eu faço isso? Bom, eu vou ter esses dois jogadores aqui locais, né? Eu vou olhar uma tela só. Aqui eu pego essa tela e multiplico ela por 2. Eu tenho duas telas dessas. Eu vou ter duas telas dessas. Cada um com um jogador. É basicamente isso, a ideia de um jogo em rede. Então, assim, aliado à evolução dos jogos, vem a questão da formação de uma indústria bilionária. Então, eu peguei uma estatística aqui só do ano de 2021. Cerca de 85 bilhões de dólares, somente nos Estados Unidos. Envolve jogos, gaming, certo? Isso foi possível porque agora você tem um volume gigante de jogadores, né?
Porque eles estão em rede. Em qualquer lugar que tenha uma rede, eu posso jogar um jogo, desde que eu tenha um recurso para isso, né? Mas basta um smartphone, basta um videogame, né? Que não precisa ser o top de linha dos videogames, pode ser qualquer um deles. Mas o maior faturamento desses caras, ele tá no serviço agregado. Não é vender o jogo uma vez, é prender o jogador comprando. O caso do Fortnite é o exemplo mais clássico, né? Ele é gratuito. É gratuito mesmo? Para aí. O jogo é de graça, mas aí para tu evoluir no jogo, tu tem que comprar. E aí tu vai ver a empresa do Fortnite é uma empresa que faturou ano passado quase 2 bilhões de dólares. Como? De graça? É complicado, né? Outra coisa que fez essa indústria ser bilionária é o acesso facilitado aos jogos, né? Em rede. Então, por meio de smartphones, principalmente. Então, fez crescer de forma exponencial os jogadores. Jogadores que nunca antes tinham jogado, né? Jogadores ocasionais, né? Não são jogadores que jogam várias horas por dia, mas jogam minutos, jogam no intervalo. E esses caras acabam consumindo, né? Então, essa indústria aqui, obviamente, ela não vai parar de crescer. Não tem nada apontando para isso. Então, em relação aos protocolos, né, que são usados nesses jogos que envolvem dinheiro, são criptografados e proprietários. Por quê? Porque esses caras são as regras do jogo, né? Elas são as regras do jogo e elas são as contabilizações do jogo. Então, não pode ser alterada, senão tu vai bagunçar o jogo. Evitar fraudes, né? Obviamente. O consumo de largura de banda é normalmente baixo do lado do cliente. É aquele caso que eu mostrei ali do T-World. O servidor consome 300k e cada jogador 13k. Agora, se eu tiver 50 jogadores, o meu servidor vai para 2 mega e cada jogador vai chegar a 15k, certo? Então a relação é bem diferente. Tudo depende do número de usuários simultâneos. As condições da rede afetam diretamente a qualidade de interação com o jogo. Principal característica é a latência. Por quê? Porque a interação ela vai estar truncada, ela vai estar bugada, que nem os caras já tá bugado. Não é exatamente isso. Mas quando tu interage e tu tem muitas interações, na verdade, né, que elas devem ser rápidas, se tu colocar um atraso de 300 milissegundos, tu vai ter 1/3 de um segundo atrasado em relação a outro jogador, por exemplo. E aí tu vai ter, no mínimo, um prejuízo, né? Tu vai estar em desvantagem em relação aos outros jogadores que estão jogando contigo naquele momento. Então isso é evitado de que forma? Normalmente tu vai procurar um servidor que tenha uma latência menor. Não tem muito o que fazer porque isso é condição da rede, né? Ou trocar de provedor, ou o que for, ok? Então é isso, pessoal. Uma passagem assim em jogos em rede. Sugiro que deem uma olhada nesses jogos que apareceram aqui, que podem ser usados em redes locais, para vocês terem essa experiência que já não teve, né? De montar um servidor, de colocar os jogos em funcionamento, de analisar o protocolo, o comportamento. É uma experiência bem legal e que é um aprendizado muito interessante aí para quem se interessa na parte de redes.